Depois de atentar por 4 anos do seu mandato contra a democracia e incentivar os seus apoiadores a uma ruptura institucional, depois de perder as eleições e de ter feito o maior estelionato eleitoral através de programas sociais e de tentar impedir eleitores de votarem no Nordeste, Bolsonaro agora sentiu o baque. Todos nós sabíamos que havia sim uma tentativa de golpe em curso. E no dia 8 de janeiro ela se concretizou. Obviamente que Bolsonaro escondeu as mãos para dizer que não estava por trás do golpe. Se tivesse dado certo, ele apareceria e aí sim ele seria o grande mártir para todos os seus apoiadores. Como deu errado, a estratégia do Bolsonaro foi tirar as suas digitais de cima do golpe. Só não contava que o seu assessor, o Mauro Cid, fosse fazer as delações, que a PF fizesse um profundo e brilhante trabalho de investigação. Agora, conseguiram colocar o Bolsonaro na cena do crime, no meio do golpe. Bolsonaro sempre foi a pessoa que orquestrou esse golpe com a ajuda de alguns assessores como Braga Neto, como o General Heleno e todos aqueles que estavam naquela fatídica reunião para discutir essa ruptura institucional. Todas essas pessoas cometeram crime de abolição contra o Estado de Direito. E essas pessoas agora precisam responder de forma exemplar, porque com democracia não se brinca. Bolsonaro agora faz um ato para defender a democracia que ele sempre atacou. Lembrando que Bolsonaro defendeu os torturadores, né, como o Ustra e outros. Ele endeusava esses torturadores, né? Então isso é um traço dessa personalidade doente. Só que Bolsonaro tem alternado entre a valentia e a covardia. Confesso que a covardia tem sido quase que 90% do seu comportamento. Bolsonaro dizia que se tentassem prendê-lo, ele ia responder à altura, como fez o Roberto Jefferson, que está aí preso e agora tenta, de toda forma, se livrar da cadeia. Bolsonaro incitou seus apoiadores, mas nunca foi homem de colocar a cara na frente. Cadê a tal do enfrentamento que ele disse que ia fazer? Não vai fazer. O Exército só não entrou nesse golpe porque Bolsonaro não tinha condição de conduzi-lo. Bolsonaro chegou, sim, a conversar com os oficiais, mas ele não teve apoio. Dizer que são legalistas, aí só a história vai dizer, mas alguns foram bem sensatos e não entraram nessa barcada, porque era uma barca furada, onde Bolsonaro não conseguiria administrar os dias seguintes. Eu sempre disse em vídeos meus aqui que dar o golpe era fácil, o difícil era manter o que vinha depois, que era a guerra civil, a revolta popular, as sanções econômicas. E Bolsonaro fez o discurso, o encantamento de serpente e envolveu todos os seus apoiadores. Muitos deles já caíram na real, né? já perceberam que aquilo tudo era uma farsa, que Bolsonaro não era o líder que eles achavam que era. Nós precisamos rediscutir a política do Brasil? Precisamos. Nós precisamos de novos líderes? Precisamos, mas nós precisamos do diálogo, nós precisamos da democracia para fazê-lo. É preciso que a gente construa essas novas lideranças. A gente começa agora com os prefeitos e com os vereadores. Aí é importante que a gente faça uma limpa e que a gente afaste todo e qualquer cidadão que tenha a ideia de fazer um ataque ao Estado democrático de direito. Essas pessoas, elas não lutam pelo Brasil. Enquanto elas criam esse caos, as pautas mais importantes são deixadas para trás. Então não adianta você ficar discutindo o sexo dos anjos. Bolsonaro é um criminoso, Bolsonaro vai ser preso, né? Ele vai ser preso por crimes que ele cometeu e vai ter toda a chance de se defender. Mas por hora, o que se mostra agora, antes da sua defesa, antes da sua prisão até, é que tudo caminha para que ele seja preso e que ele fique inelegível por um bom tempo. E isso vai servir de lição, se o Estado não agir assim, né, não vai dar a lição que todos os golpistas merecem. E mais para frente a gente vai ter sempre uma instabilidade democrática. Então não é isso que a gente quer. A direita é importante, a esquerda também é importante, a centro-direita e a centro-esquerda também precisam dialogar. Nós precisamos dialogar sobre os problemas do Estado, né, e não mais em defesa dessas ideologias que só atrasam
o Brasil. O Brasil é um país imenso, tem muita desigualdade, a gente precisa retomar a nossa indústria, precisa retomar alguns investimentos na área social. Nós precisamos de leis que sejam mais modernas, né, que enfrentem as principais economias do mundo, né? Então a gente precisa sim de uma pauta, tanto na Câmara dos Deputados, como nas Assembleias Legislativas Estaduais, como nas Câmaras de Vereadores, pautas que sejam referentes a emprego, renda, indústria, impostos, né, a fome, enfim, a carga tributária. E Bolsonaro perdeu a chance de fazer isso, né? Então agora é preciso retomar o diálogo e afastar de vez o fantasma do Bolsonaro, que só trouxe atraso para o país. Bolsonaro foi o pior atraso que nós tivemos. Agora, além disso, é preciso condenar aqueles que, junto com Bolsonaro, tramaram um golpe. Por que é preciso? Para dar a eles uma resposta dura do Estado, para que ninguém mais tente. Nós vamos acompanhar esses desdobramentos e vamos estar aqui emitindo a nossa opinião. Um abraço.